eu sou Cláudio Márcio Frigi, eu sou cirurgião dentista e a minha especialidade é ortodontia. Eu sou natural, ela falou que eu sou de São José, mas porque eu sou nascido em São José, realmente, ela acertou, tá vendo? Então, eu nasci em São José dos Campos e eu sou o quarto filho, eu sou o segundo filho de uma família de 4 irmãos. Passei minha infância, praticamente, logo que eu nasci, eu morei em São Paulo. Então, muito pequenininho, a minha família se transferiu para São Paulo e nós ficamos durante praticamente uns 10 anos ou um pouco mais em São Paulo. Eu sou casado com a Tatiana, minha esposa que está aqui. Minha linda esposa, eu costumo sempre dizer isso, né? Nós somos casados há 17 anos, temos 3 filhos e hoje eu estou aqui para contar uma história de vida para vocês, que hoje, para mim, é um motivo de alegria estar aqui, mas nem sempre na minha vida foi assim. Como eu disse, eu morei em São Paulo durante minha infância. E meu pai vem de uma família muito tradicional em São José dos Campos, uma família descendente de italianos, comerciantes, que migraram para o Brasil. E meu avô era um homem muito próspero, um comerciante muito próspero. Naquela época, né, o comércio era uma coisa, como até hoje ainda é, que gera uma renda muito boa. E o meu avô, ele teve 8 filhos e adotou mais um. E todos esses 9 filhos, ele deixou uma herança, não só financeira, em dinheiro, em espécie, como também em imóveis, porque ele conseguiu adquirir uma grande quantidade de imóveis em São José. E deixou todos os filhos, pelo menos com 2 casas cada um, e né, um comércio. Então ele sempre foi muito, muito sábio e próspero. Porém, isso já não aconteceu na vida do meu pai. Apesar de uma criação muito tranquila que a gente teve, né, na minha família, eu não me lembro de ter presenciado uma discussão do meu pai e da minha mãe, na minha infância, na minha juventude. E eu me lembro que sempre quando a gente tinha algum tipo de desavença, qualquer desentendimento que fosse com o meu pai, ela sempre nos ensinava que a gente tinha que honrar o nosso pai. Mesmo que a gente achasse que ela falava assim, se você acha que ele está errado, entendeu? Mas mesmo assim ela sempre nos ensinou a respeitá-lo. E a gente cresceu com isso, eu cresci muito com isso no meu coração. E o meu pai, ele tinha um vício de jogo. Ele não era uma pessoa assim, que chegava em casa bêbado, mas ele tinha um vício de jogo. E muitas vezes, eu me lembro de sair, eu era jovem ainda, né, quando a gente retornou para São José, eu me lembro muitas vezes de sair na noite, porque eu já sabia os locais onde ele estava. Às vezes a minha mãe ia, mas muitas vezes eu poupava a minha mãe de passar por isso. Então eu já conhecia os lugares e eu mesmo ia atrás dele. Eu falava, olha pai, está na hora, a mãe está te esperando em casa. E ele sempre, até me obedecia, para falar a verdade. Então era uma coisa assim que eu carrego também de bom, porque a gente nunca teve um tipo de atrito e aprendemos a respeitá-lo. E eu sei que meu pai, infelizmente, ele perdeu tudo. Ele só não perdeu as coisas, a casa que a gente morava, porque era uma casa financiada ainda. E a minha mãe conseguiu, ainda por conta disso, segurar, porque senão talvez a gente teria perdido isso também. E desde pequeno eu aprendi assim a crescer com sonhos, com expectativas, né, de fazer coisas diferentes na minha vida. Não que ele não fosse um exemplo para mim, mas eu queria fazer coisas diferentes. E assim eu cresci. Com 18 anos recém-completados, eu entrei na faculdade. Passei em odontologia e comecei a exercer o curso em Mogi das Cruzes, na UMC. Nesse tempo eu iniciei um namoro com a minha namorada mesmo da juventude. E eu terminei a faculdade, né? Durante todo esse tempo namorando com essa garota. Assim que eu terminei a faculdade, eu resolvi me casar. Eu não estava nem estabelecido profissionalmente ainda e eu resolvi que eu ia me casar, né? E aí isso foi uma coisa que surgiu e eu acabei me casando realmente, apesar de todos os conselhos, não que a minha mãe até falasse não se case e tal, mas ela me orientava com relação ao casamento precoce e tudo mais.
E a partir de então eu comecei a aprender o como é importante a gente escutar os conselhos dos nossos pais. Mas mesmo assim eu não escutei. Eu fiz o que eu pensava, eu fiz o que eu tinha vontade de fazer, me casei. Nesse intervalo, depois de praticamente 30 anos de casamento, meus pais se separaram. E eu confesso que isso para mim foi um choque, mesmo sendo adulto, né, já casado, isso para mim foi uma coisa muito negativa. Eu não me acostumei com essa ideia, com esse jeito de viver. E isso para mim foi muito, muito triste, porque pouco tempo depois da separação, o meu pai faleceu. Então, a minha mãe até se culpou muito tempo por conta disso. Devia ter aguentado um pouco mais, se eu soubesse que isso ia acontecer. Ele tinha muitos problemas por conta dessa vida desregrada. Ele tinha muitos problemas cardíacos, então já tinha sofrido algumas cirurgias. E, infelizmente, ele veio a falecer precocemente com 57 anos de idade. E isso me gerou um vazio, uma tristeza profunda, né? Porque é uma coisa que você não espera, né? Foi inesperado na nossa vida. A nossa família ficou muito abalada com isso. Mas voltando à minha vida, eu toquei meu casamento ali, a gente ficou casado. E desse relacionamento nasceu o meu primeiro filho, que é o Júnior, é o Claudinho. E eu carreguei, né, essa tristeza, e mesmo nesse momento de alegria, eu ainda tinha um vazio muito interior dentro de mim. Porque a gente tinha uma vida de educação, uma vida regrada, mas a gente não conhecia Deus. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. Eu não entendia até que o casamento era uma união de acordo com a vontade de Deus e tudo mais. E eu não tinha isso comigo. Então foi uma coisa que eu não aprendi, né? Eu não cresci dessa maneira. E as coisas começaram a ficar fáceis para mim, porque, né, eu sempre trabalhando como dentista, desde cedo eu comecei a me virar por conta de tudo isso que acontecia na minha vida. Eu comecei a ganhar meu dinheiro e eu comecei a prosperar, né, na minha profissão, muito novo já, com 21 anos eu era dentista. Então eu comecei já a ganhar dinheiro e com isso vieram outras coisas, né? Eu não jogava, mas eu fazia outras coisas. Então eu acabei me desvirtuando também do meu relacionamento, do meu casamento. E para vocês terem uma ideia, num certo momento da minha vida, casado, eu me envolvi com uma outra pessoa, né? Uma pessoa que também era uma pessoa que trabalhava no nosso ramo, e ela era casada também. E isso foi uma coisa ruim, porque eu até tinha essa intenção, mas ao mesmo tempo que eu achava que era errado, eu não achava, e isso foi uma coisa que acabou acontecendo na minha vida de uma maneira até natural. Só que essa pessoa era casada também, ela também tinha uma família. E infelizmente, por conta desse meu erro, duas famílias foram desfeitas. A minha, né, com um filho pequeno, e a dela também, que tinha um relacionamento, e a gente sabe que quando a gente não conhece as coisas de Deus, normalmente essas coisas não dão certo. E como eu não tinha esse conhecimento, para mim bastava assim: eu sou próspero, eu trabalho, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, e eu vivia assim, dessa maneira. Esse relacionamento, como tudo que é errado não dá certo, né? Hoje eu sei disso, mas naquela época eu não sabia. Esse relacionamento ele acabou até muito rápido, né? Não foi um relacionamento durado, e as coisas continuaram acontecendo. Terminado esse relacionamento, assim, com todo o meu conhecimento e a minha autossuficiência, não deu muito tempo, eu já estava em outro relacionamento. Eu conheci uma outra pessoa, que está aqui. Essa pessoa, na época ela estava na universidade, ela já tinha um filho, e eu também já tinha um filho. Então eu falei: opa, vai dar certinho, né? Ela já tem um filho, eu tenho um filho, então vamos juntar os nossos dois filhos, né? Ela vai me entender, eu vou entender. E a gente, em menos de uma semana, estava morando junto. Só que eu ainda, apesar de estar separado da minha ex-esposa, eu ainda era casado no papel. Eu não tinha me divorciado oficialmente. E mais uma coisa que a gente aprende que é totalmente errado, né? E a gente também não tinha esse conhecimento, ela também não tinha esse conhecimento. E a gente se uniu,
começamos a viver. Naquele momento era alegria, né? Relacionamento novo, né? Bastava só o amor, a gente achava que a nossa relação era o suficiente para que tudo desse certo. E no começo foi assim, né? A gente se dava super bem, a gente tinha uma vida muito boa, né? Financeira, e ela também depois começou a trabalhar, né? Já logo se formou. Então a gente tinha um casamento bom, e os nossos filhos eram pequenos. Então, enquanto seus filhos são pequenos, você consegue, de repente, vamos dar uma voltinha, vou levar ele no parquinho, vou levar ele no shopping, vou levar ele no McDonald's, e é fácil você entreter o seu filho. Mas quando os seus filhos eles começam a crescer, quando eles começam a virar pré-adolescentes, começam todas aquelas desavenças, aquelas competições que a gente sempre criou todos como se fossem irmãos, né? A gente tinha isso como família, com amor, e apesar de não conhecer a Deus, a gente tentava fazer desse nosso jeito. Durante esse tempo, no ano de 2002, nasceu a nossa Sofia. Hoje ela está com 13 anos. E aí ficou bem legal, né? Porque daí tinha um meu, um seu e uma nossa. Então, aí ficou legal, porque, né, gerou uma outra concepção em casa. Eu não sei se isso, de repente, afetou até os meninos, que eram os mais velhos, de repente chegar uma menininha e pintar um ciúme, alguma coisa do tipo, mas até a idade deles ali a gente conseguia bem. E quando você tem dinheiro, né, você está bem financeiramente, as coisas vão se mascarando, né? Você acaba maquiando tudo isso, você acaba, né, passando por cima de muitas coisas. E a gente tinha um relacionamento muito bom, eu e a minha esposa. Só que esse relacionamento, ele começou a ter problemas. Porque o que acontece? Quando você está lá em cima, o tombo às vezes é maior, né? Então as coisas começaram a dar errado na nossa vida profissional. E a gente não tinha muita regra com dinheiro. Isso foi uma coisa que eu nunca tive. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram na minha vida, mas naquele tempo, para mim, eu achava que o dinheiro era feito para gastar. Vamos viajar? Vamos no restaurante, vamos comprar carro novo? Vamos. O carro está financiado, mas eu não gostei desse carro, vou financiar outro mais novo, melhor. E fui fazendo isso, porque eu achava, eu me bastava, né? Eu tinha dinheiro, só que depois vem toda essa parte financeira, viu? Né? Os carnês que você pagar e todas as contas que você já tem, os filhos em colégio particular, e aí isso virou uma bola de neve na nossa vida. E quando você, além de não ter o dinheiro, você começa a ter problemas, seu nome fica sujo, porque você não consegue honrar suas dívidas, né? A sua família começa a definhar. A primeira coisa que acontece na nossa vida é o nosso casamento definhar, por conta de bens materiais. Não que eu falei, eu nunca tive apego aos bens materiais, mas era bom. Mas quando a gente se pega nessas coisas, você não tem uma base sólida para continuar com a sua vida. E nesse meio tempo, na nossa casa, as crianças começaram a competir, começaram a não se entender, e a gente também começou a não se entender. E a gente começou a discutir coisas que a gente não fazia, né? Eu, por exemplo, nunca gostei de briga, mas ela falava uma coisa atravessada, eu falava duas, aí eu aprendi, comecei a agir da mesma maneira, né? Às vezes até pior. Nunca tivemos problema de agressão física, graças a Deus, isso não é uma coisa que acontecia. Mas às vezes uma agressão verbal, uma palavra mal lançada, vale mais do que você tomar um tapa. E isso começou a acontecer na nossa vida. Com os nossos filhos, a gente não tinha mais o respeito dos nossos filhos. Eles viviam um mundo particular deles, estavam acostumados com vida boa, cada um tinha o seu quarto, ia para a sua televisão, e eu fazia a mesma coisa, eu fazia questão de ficar no meu consultório até tarde, para não chegar em casa, às vezes nem conversar com a minha esposa, com ninguém. Comecei a viver uma vida minha. Ela também, ao mesmo tempo, começou a largar as coisas de casa, as crianças também, e aí passou que às vezes eu precisava que ela fosse pegar o meu filho, ela falava, não, vai você, a hora que fosse, é filho seu. E ela começou a deixar o meu filho até, tem 10 horas da noite, então vai lá, eu não vou buscar não. E a gente começou a fazer isso, e eu fazia a mesma coisa, e a gente entrou nessa competição. Até que, num certo momento, a nossa vida estava tão assim individual,
que não deu certo. E eu cheguei ao ponto de falar para ela, assim, no momento de separação, porque eu vivia falando, eu vou sair de casa. Era uma coisa normal para mim, depois desses últimos tempos, falar que eu ia sair de casa. E num dia desse eu falei, hoje eu vou sair de casa. Ainda vou falar para ela que só vou ficar em casa se o filho dela sair. Se ele sair, eu fico. E como a gente não tinha conhecimento de Deus e tudo mais, ela falou, então, se é assim, pode fazer sua mala. E foi a minha deixa, o que eu queria. Então eu fiz a minha mala, a gente acabou se separando, eu saí de casa. E isso foi no final de um ano, de 2010. Não tem muito tempo. A nossa situação ficou meio insustentável. E nesse momento eu passei a refletir um pouco na minha vida. Alguns anos atrás, antes dessa separação acontecer, tinham me convidado para fazer um curso que se chama Casados para Sempre. E quando me convidaram pela primeira vez para fazer esse curso, eu ignorei, porque eu falei, eu simplesmente pensei assim, se eu estou querendo me separar, como que eu vou fazer um curso de casados para sempre? Eu quero mais é me separar, então não quero nem saber disso, aí não serve para mim. Então eu não pensei. E aí um amigo meu ficou sabendo que eu tinha me separado, ele ligou para esse o líder do curso, para que ele me fizesse esse convite, se eu não me interessava em fazer. E como foi uma passagem de final de ano e ano novo, eu acabei fazendo uma viagem, eu me tranquei no meu interior ali, para minha alegria, né, e por Deus, hoje eu falo isso, eu não me envolvi novamente com nenhuma pessoa, né, então eu me fechei no meu interior para rever os meus ideais, as minhas ideias, né, refletir os meus erros e os meus acertos. E Deus começou a falar muito forte no meu coração que eu tinha que fazer esse curso. Né, de uma maneira, você quer almoçar comigo? Eu estou chegando hoje em Jacareí, eu estava no Rio de Janeiro, e o que você acha? Você não quer almoçar comigo e tal? E para minha alegria, ela foi muito receptiva, sabe? Assim, ela me atendeu com alegria, porque até então a gente só se ofendia, né? Com palavras, às vezes nem com palavrões, mas assim, jogando as coisas, né? Ah, você fez isso. E eu senti na voz dela, o jeito dela, que ela estava com uma maneira diferente ali de me receber. E eu falei, opa, tem alguma coisa diferente, né? Então, e aí a gente teve uma conversa, né? A gente foi almoçar, assim, foi um almoço muito agradável, né? E a gente, sabe, estava com saudade, né? Isso foi uma coisa boa. E aí, meio que a gente começou a se entender. Então a gente meio que voltou a namorar, né? Devagarzinho ali. E aceitamos fazer o curso, começamos a fazer esse curso. E logo na primeira aula, falava de aliança. Só que eu não usava nem aliança e ela também não. Então na primeira aula a gente já passou um carão, porque nenhum dos dois tinha aliança. Né? Muito menos aliança com Deus. Então, e nesse curso a gente começou a viver coisas assim maravilhosas, coisas que a gente entendeu que era Deus entrando na nossa casa. Né? Que a gente começou a entender o que era Jesus, qual que era a função de Jesus na minha vida, na vida dela, na vida da minha família. E essas coisas começaram a ficar assim, mais amenas no meu coração, assim, de um jeito que eu não sei explicar para vocês, mas foi uma coisa muito legal. Nesse tempo, a gente conversou. Bom, a gente vai voltar ao nosso casamento, nós temos essas ferramentas, porque se a gente fosse voltar ao nosso casamento do jeito que a gente sabia, por mais que a gente se amasse, a gente sabia que se houvesse uma nova separação, talvez fosse definitiva mesmo. Mas eu entendo que Deus tinha um propósito na nossa vida, na vida da nossa família. Né? E então a gente fez esse curso. E durante o curso nós começamos a frequentar esses eventos da Donep, como vocês estão aqui hoje, numa plenária. Né? A gente começou a frequentar os jantares, os coquetéis. E ali eu me sentia de um jeito muito feliz, porque eu saía de lá com uma alegria no meu coração, vendo aquelas pessoas, aqueles homens com famílias estruturadas, aqueles homens de negócio, né? Aqueles homens bem-sucedidos, como um dia eu fui e tal, e eu não era mais aquilo. Né? Eu era um profissional, mas eu tinha meu nome sujo, eu não tinha dinheiro, eu tinha uns dinheirinhos ali que eu ganhava, pagava minhas contas, mas eu não tinha mais a prosperidade. Né? Mas naquele momento a minha alegria já não estava no meu dinheiro, naquilo que eu ganhava. E eu comecei a sentir uma alegria participando desses eventos, desses
nesses jantares que a gente foi pela primeira vez numa convenção da Donep em 2011. E lá, Deus falou comigo poderosamente. A gente morava numa casa de aluguel, passamos a morar numa casa de aluguel. E era uma casa boa, mas era uma casa velha, era uma casa grande, né? E a gente não tinha como, digamos, quitar as nossas dívidas e pensar em comprar uma casa, nem que fosse aquela casa que a gente morava. Mas ali naquela convenção, naquele dia, eu saí com uma força, quando uma pessoa que nem eu estou falando aqui hoje para vocês, ele falou assim, se uma pessoa queria comprar uma casa, se você quer comprar uma casa, você vem aqui até a frente, que a gente vai fazer uma oração por você e tal, e você vai conseguir comprar a sua casa. E isso me encheu assim de alegria, e encheu o coração dela de alegria, por quê? A gente mora em Jacareí hoje, e no bairro que a gente morava antes, todo dia, meu caminho de ida e volta, eu passava na frente de um condomínio maravilhoso, que eu ficava namorando e falava, brincando com ela, essa casa vai ser minha, um dia eu vou comprar uma casa aqui. Era um condomínio novo, era uma casa de 3 andares, né, coisa que... E aí, ela sempre, não, isso não é pra gente, como assim nós não temos, nosso nome está sujo, nós não temos dinheiro e tal, mas no meu coração, eu tinha isso comigo, que um dia eu ia comprar uma casa daquela. Eu não deixei que essa chama se apagasse no meu coração, né? E aí as coisas foram acontecendo. A gente conseguiu pagar as nossas contas. De uma maneira sobrenatural, as pessoas nos davam dinheiro, não emprestavam. Vinha um amigo, um colega, um parente, eu tinha uma dívida de banco, eu cheguei a pagar 10% do valor da dívida que eu tinha, mas sempre pensando, eu vou honrar as minhas dívidas. Do jeito que for, eu vou honrar. Isso é uma coisa que eu tinha no meu coração. E eu paguei todas as minhas dívidas. A minha esposa tinha um sonho de ir para a Disney. E o ano passado, a gente realizou esse sonho de uma viagem que a gente ganhou. Nós ganhamos as passagens, nós ganhamos a estadia, nós ganhamos o carro. A gente só não ganhou o dinheiro que a gente ia gastar lá, porque Deus estava no controle da nossa vida. E a gente conseguiu fazer uma viagem, Um ano atrás a gente estava. Exatamente um ano atrás a gente estava na Disney, nessa época. Exatamente no dia de hoje, né? Exatamente, dia 4 de abril. Olha que coisa, gente. Não estou por acaso, né? E ela realizou esse sonho, que era um sonho de infância dela, desde os 15 anos que ela tinha essa vontade de... Né? Ou antes, né? Mas uns 15 anos ela ia ganhar esse presente e não ganhou. Então foi uma coisa que frustrou, né? Um coração ali adolescente e tal, e a gente pôde fazer isso. Para não deixar ninguém com sono, acho que tem gente com sono aí, né? Não? Ah, pensei que eu estava falando muito. E fizemos essa viagem. Só que isso foi só uma ilustração que eu fiz, né? Eu falei daquela casa para vocês. Isso foi em 2011 que a gente foi na convenção. Pois em 2012, em abril de 2012, a gente estava morando nessa casa. Eu consegui comprar essa casa. De 3 andares, nesse condomínio. Condomínio muito, assim, a gente não sabe assim a explicar a alegria que a gente tem de entrar na nossa casa, naquele local agora. Sabe, aquele local onde a gente sabe que tem paz, aquele local onde a gente sabe que... Então, e quando eu falei, por que a gente fala muito da Donep, e eu estou falando aqui para vocês sobre essa convenção? Porque a Donep, ela nos traz, além da presença de Deus, da admiração que a gente vê das pessoas, ela nos leva a uma prosperidade que a gente não imagina. As coisas que aconteceram na minha vida depois que eu comecei a fazer parte dessa associação, eu não consigo explicar para vocês como as coisas aconteceram e acontecem ainda hoje, de maneiras que eu não sei. Eu sei, né? Mas não tem explicações, né? E quando a gente pediu para um corretor que faz parte da Donep, lá de São José, ele foi avaliar a casa para a gente, foi no dia, né? E ele falou, nossa, gostei muito da casa, e a gente, né? Eu não conhecia a casa por dentro, porque a gente passava na frente, eu imaginava que ela era muito grande, né? Mas quando a gente entrou, nossa, a Tatiana ela ficou assim,
radiante, uma alegria, a gente não queria sair mais da casa, mas a gente ainda estava nessa, né? Vamos conseguir, não vamos? Como é que Deus vai preparar isso? E aí, quando tudo deu certinho, tudo que a gente precisava, a gente tinha um apartamento destruído na praia em São Sebastião, e a gente falava assim, mas a gente não tem. Vocês acreditam que a gente conseguiu? Né? A gente nunca conseguia reformar esse apartamento. E a gente morava de aluguel, olha que absurdo. Né? Tinha um apartamento na praia e morava de aluguel. E o apartamento a gente não conseguia reformar. Então você vê como não tem sabedoria quando você não está com Deus. Né? Você não se preocupa, é o que a gente fazia. E por sorte a gente ainda tinha esse apartamento que ele nos ajudou e a pessoa lá da construtora, eles aceitaram, porque tinha uma outra pessoa interessada, então a gente acabou fazendo uma troca e tudo deu certo. E quando a gente imaginava a casa no condomínio, ele tem 22 casas. São casas de um lado e do outro. E eu imaginava assim, e já pedia para Deus, eu quero uma casa no meio do condomínio. E a casa que a gente ficou do lado é a número 5. Uma casa de um lado que tem 10 casas, nós ficamos bem na número 5. E quando a gente entrou no quintal dessa casa, ela ainda estava semi-construída, né, não estava terminada. Em cima assim, da área de lazer, tinha uma palavra escrita talvez pelos pedreiros, pelos mestres de obras que estavam ali, e estava escrito assim, Jesus, bem grande. Não estava pintado ainda, mas era tipo com pedra, tijolo, assim, bem... E aí, quando a gente foi ver esse corretor, que era um homem de Deus também, ele falou, olha, tá vendo? Até autografou para vocês. Então... Eu autografou. Exatamente. Então, para vocês verem quando Deus está à frente das nossas coisas, mesmo quando você está lá embaixo, mesmo quando você pensa que você não tem mais jeito, que nada vai mais dar certo na sua vida, né? As coisas, elas se transformam, elas acontecem, e da noite para o dia a sua história pode mudar, assim como a minha. Conta do casamento nosso. Olha, tá vendo? Só por isso que é bom trazer a mulher, né? É o que eu falo. Hoje é um orgulho, hoje, ó, e ela tá aqui hoje, ela estava doente, só por Deus mesmo, porque eu quase vim sozinho. Eu falei, não, você precisa ir, né? Porque... Não é certo, não E a gente, assim, como eu contei para vocês, em uma semana a gente foi morar junto. Depois de 7 anos nós casamos no civil. Só que homem, eu falo por mim, né? Não sei se os homens vão concordar comigo, mas não é sonho de homem casar na igreja, casar, né? Não é? Então, não era um sonho que eu tinha, né? Mas ela tinha esse sonho de casar na igreja, aquele negócio de, né, vestir de noiva, o pai entrando com a noiva. Mas eu falei, mas a gente é casado, né? Tudo que é meu é seu, que é seu é meu, já está tudo, né? E não era uma coisa assim que eu dava importância. E eu me lembro que em 2012, no finalzinho de 2012, eu fui num seminário da Donep, mais uma vez da Donep, para vocês verem por que eu fui muito da Donep. E naquele seminário também tinha uma pessoa assim falando. E aí ele estava falando sobre família, sobre casamento. E naquele momento que ele começou a falar essas coisas, como eu estou falando aqui para vocês hoje, eu senti uma vontade de casar. Aí eu comecei a entender, falei, Senhor, olha, o Senhor está falando comigo. A minha esposa, ela quer casar. E aí eu senti esse desejo de casar, gente, de verdade. Cheguei em casa, isso foi em Santa Isabel, até um seminário em Santa Isabel. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei para ela, Tati, a gente tem que casar. Deus falou para mim hoje que a gente tem que casar. Aí eu falei assim para ela, desse jeito. E aí ela ficou me olhando. Daí eu, mas você não vai nem chorar? Você não vai, né? Ela ficou ali estática. E aí ela teve, sabe, uma reação que nos... Aí sim, ela desagou, aí começou a chorar. E aí, o que eu entendi? Por que a gente casa? Eu caso com a pessoa para fazer ela feliz. E ela casa comigo para me fazer feliz. Aí o nosso casamento dá certo. Se eu me caso com uma pessoa, como eu sempre fiz, para me fazer feliz, a gente não consegue fazer o outro feliz. Porque tudo que ele fizer não vai me bastar. E tudo que eu fizer não vai bastar para o outro. E nesse momento eu entendi a concepção do casamento. E por que a gente tinha que fazer isso perante a nossa família, perante os nossos pais, né? Perante os nossos filhos, né? Que hoje já são maiores de idade, um está fazendo farmácia, o outro está fazendo odonto.
seguindo o mesmo caminho, são novos, um tem 19, o outro tem 18. Então, já são filhos que eu tenho certeza que Deus está no controle, que vão ser pessoas muito melhores do que eu fui. Essa é a confiança que eu tenho em Deus hoje, né? Que ele, assim como Ele transformou a minha vida, Ele vai transformar a vida de vocês aqui. Eu não sei quem está aqui hoje, se está com algum problema, se você tem algum problema financeiro, se você tem algum problema de família, se você tem um problema de tristeza, se alguém morreu na sua família, ou se alguém próximo de você morreu, como já aconteceu na nossa família. Entendeu? Eu não sei o que levou, o que trouxe vocês aqui hoje, né? Se vocês só vieram por curiosidade, mas eu tenho certeza que Deus trouxe as pessoas que precisavam estar aqui hoje. E já para encerrar, um dia eu me senti muito triste, mesmo com tudo que eu tinha, mesmo, né? E um dia eu perdi tudo, né? Porque eu não conhecia Deus, porque eu nunca deixei que Deus fizesse parte da minha casa, né? Nunca deixei que Jesus entrasse na nossa família, né? Na nossa casa, com os nossos filhos. E a partir do momento que a gente fez isso, que foi exatamente no ano de 2011, então tem 5 anos atrás, isso não é muito tempo, a minha vida mudou de novo, de um jeito totalmente radical, como eu já falei para vocês. Só que hoje eu sei aonde está a minha prosperidade. Hoje eu sei os valores que eu tenho, o que me faz feliz. É claro que a gente ter vida boa, né? A gente ter dinheiro, é uma coisa importante. Afinal de contas, é uma promessa para a nossa vida, né? A gente pode estar num momento difícil, mas a gente não vai viver sempre num momento difícil. Isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. Mas um dia eu não estava na situação que eu me encontro hoje. E eu não sei como que está o seu coração nessa noite, nesse ano, né, que se inicia, mesmo com a crise desse país, né? Mas quem está com Cristo não tem crise, né? Quem está em Cristo, a crise ela existe, mas a gente passa por ela. Então, a gente deve se prender a isso. E hoje a nossa vida está estruturada, como eu falei, nós temos um casamento abençoado, né? O nosso amor voltou de uma maneira espontânea, né? De uma maneira natural. Hoje a gente tem a alegria de estar próximo, de estar junto com a nossa família, né? E essa alegria tem transbordado na vida de outras pessoas. E é uma coisa que as pessoas não precisam nos conhecer, elas já começam a sentir e ver o que acontece na nossa vida. E eu não estou querendo falar em milagre, não estou querendo falar em coisa só sobrenatural. Estou querendo falar de Jesus, estou querendo falar de Deus. Que quando a gente coloca as nossas coisas nas mãos de Jesus, assim como eu fiz um dia, e esqueci dos meus problemas, todas as coisas começaram a se resolver na minha vida. As coisas de relacionamento, as coisas financeiras, as coisas familiares, a nossa família, né, os nossos pais, nossos irmãos, toda a nossa parentela, né, eles começaram a ver coisas diferentes na nossa vida. E aí a gente foi tocando no coração de cada um deles. Então, se você está aqui hoje, como eu te disse, eu não sei qual é o propósito de você estar aqui. Eu vou te convidar para ficar de pé por 1 minuto. Eu quero fazer uma oração por vocês. Quero que vocês repitam comigo. Essa oração que um dia alguém fez para mim. E um dia a minha vida mudou. A minha vida se transformou através dessa oração. Eu vou repetir, eu vou falar essa oração. Eu peço que vocês fechem os seus olhos e coloquem todas as suas expectativas agora nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o seu problema, mas eu tenho certeza que a partir de hoje, você que veio aqui de um jeito, você vai sair diferente do jeito que você veio aqui. Então vamos repetir comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pelo seu amor, pelo seu perdão. Eu estou aqui, Pai, de coração aberto, para te aceitar, Jesus, como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador.
quero colocar agora, Senhor, todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas em Suas mãos, para que o Senhor me dê alegria de concretizar todos os meus sonhos. Escreve o meu livro, Pai. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida. Perdoa tudo aquilo que eu fiz de errado. Todo pacto que eu possa ter feito, consciente ou inconscientemente. Eu te peço, Senhor, venha ser comigo agora, com toda a minha família. E que hoje eu sou dependente de Ti. E eu te agradeço. No nome poderoso de Jesus. Amém.